Bom, eu sou Gabriel e eu sou o diretor de arte aqui da Festival. Cara, quando eu entrei como estagiário, né? Isso há praticamente 3 anos atrás. Entrei como estagiário e buscando emprego, certo? Eu não tinha exatamente um objetivo, eu sabia mais ou menos ali o que é que eu queria lidar, o que eu queria produzir, mas, por exemplo, como que eu chegaria nesse objetivo não existia, né? E simplesmente não existia. Só era vamos dizer assim, um sonho, né? E o meu background também, né, antes de chegar aqui na Fashion, era do freela, mas um freela muito mais na produção de arte ali, de um desenho, uma pintura, alguma coisa assim desse tipo. E foi aqui dentro que eu tive o meu primeiro contato com os perfis comportamentais, né, através da Kátia. E já de cara foi uma coisa totalmente nova para mim. E em diversos sentidos. Porque, bom, o primeiro, acho que para mim o primeiro de todos foi a estranheza. Porque você tem ali, né, o resumo, né, a devolutiva, e é muito estranho, sei lá, primeira lida, 80% do que está escrito ali, você se identifica, é como se fosse você se olhando no espelho, né? Só que escrito. Então, isso te dá uma visão muito, muito legal, muito diferente do que você está acostumado a ver sobre você mesmo, né? Então, a primeira sensação que eu tive foi essa, né, de estranheza. Mas, num segundo momento, né, de leitura, cara, é fantástico, porque você começa a conseguir se identificar muito mais fácil. E isso leva a um autoconhecimento muito rápido. E não só isso, né? Dentro da devolutiva também, né? Ela toma como base perguntas que ela faz sobre você, sobre seus objetivos e tudo. Então ela também recomenda algumas atividades. Ela recomenda algumas mudanças de atitude. Então, assim, é meio que juntar A com B ali rapidinho e ela meio que te dá um caminho a seguir. Né? Não é meio que te dá um caminho a seguir, né? Te dá uma trilha. Então, quando eu entrei, se eu não tinha um caminho e só uma ideia de objetivo ali, cara, isso foi fundamental. Eu tenho conversas com alguns amigos meus e eles falam que a evolução que eu tive em aproximadamente 3 anos, né? Se você pensar que eu saí de estagiário e cheguei ao cargo atual de diretor de arte nesse período é muito rápido, é uma evolução muito rápida. É claro que existe sim, né, o mérito pessoal, né? Eu sempre fui um cara que correu atrás, que buscou me desenvolver, que buscou sempre estar estudando, entendendo técnicas novas, entendendo como é que o mercado funciona. Só que eu não consigo de forma alguma tirar também mérito desse entendimento, desse autoconhecimento que ele veio daqui da Fashion, ele veio, né, da Kátia tá fazendo essas devolutivas. Porque eu poderia sim chegar a esse objetivo de diretor de arte, né, trilhando o meu caminho, só que ele não seria nunca tão rápido, tão fácil, tão leve como foi e está sendo até hoje, porque são sessões extremamente curtas, extremamente leves, são perguntas que ela faz ali que por vezes se transformam num bate-papo. A devolutiva ela acontece de forma muito curta também, muito leve também. Então, assim, cara, você vê que você gasta um dia para ter uma conversa e mais um dia para você ter uma devolutiva, e isso muda toda a sua concepção de como que você lida com as coisas, né? Hoje eu sei sobre os 4 perfis comportamentais, claro que a um nível básico, né? Mas hoje eu entendo eles a um nível básico e, cara, isso me dá estrutura para lidar com tanta coisa, porque, claro que o foco é empresarial, né? É um entendimento mais empresarial, mais profissional, só que é inevitável, você leva isso para casa, você leva isso para o meio pessoal também. Então, provoca mudanças pessoais também. E isso é muito massa, isso é muito legal. Acredito que foi na minha segunda sessão de devolutiva. Para quem nunca viu, né, a devolutiva às vezes ela tem alguns gráficos também.
E eu lembro que foi muito incrível, porque nesses gráficos você geralmente tem dois pontos de referência, né? Aonde o seu perfil atual se encontra e aonde o perfil teórico de objetivo seu se encontra, né? E você poder fazer um traço de evolução, por conta de ser já a segunda sessão, né? Então você consegue olhar para onde você estava lá na primeira sessão, você consegue olhar para onde você se encontra e onde está o seu objetivo, e você consegue ver, né, nitidamente, porque é um gráfico, né? Você vê nitidamente que você se deslocou, né? Você vê ali, ó, preto no branco ali, ó, na tinta, no papel, que houve um avanço, houve uma evolução. Cara, isso traz uma felicidade muito grande, porque deixa de ser um alcance ao objetivo muito sensorial, porque é possível, né? Eu acredito que é possível você se sentir, né, satisfeito assim, nessa forma mais branda, porque você nunca deixa de evoluir, você nunca deixa de fazer curso, você nunca deixa de entender o mundo ao seu redor, né? Mas a devolutiva ali, o papel, te dá quase como se fosse um checklist, né? Então, você vê a evolução ali, né, printada ali na sua frente e, cara, dá uma sensação muito boa. E claro, né, por conta de ser uma segunda sessão, por conta de já ter uma evolução minha, o objetivo, ele era mais concreto, vamos colocar dessa forma, né? Eu, como estagiário, eu sabia mais ou menos onde que eu queria chegar e não tinha ideia do caminho. Então, a gente passou por esse período de evolução e adaptação através do entendimento do perfil comportamental. E já na segunda sessão de análise, né, de devolutiva, eu já tinha entrado no caminho e eu já sabia também um objetivo final, que era o de diretor de arte, né? Isso auxiliou em diversas coisas. Uma delas foi entender principalmente, acho que as vantagens de cada perfil, né? Porque cada perfil tem as suas positividades, né? Vamos colocar dessa forma. Existem momentos que você precisa ser mais executor, momentos que você precisa ser mais analista, da mesma forma como planejador. Então, assim, foi muito legal entender isso e perceber que o caminho que eu estava trilhando, ele demandava de mim algumas coisas que eu ainda não fazia, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o perfil executor. Ou seja, delegar as coisas era muito difícil para mim, porque eu sempre fui um cara muito amigo, né? Eu sempre gostei muito de chegar, trocar ideia, vamos pensar em fazer alguma coisa, e na minha cabeça isso era o oposto de delegar, né? Tinha uma barreira ali para mim que se eu chegasse ali para um amigo da empresa, alguma coisa assim, falasse, ó, eu preciso que você faça isso aqui, isso era o oposto de ser amigo, né? Então eu nunca gostei muito dessa ideia, era um bloqueio que eu tive durante um tempo e foi através desse conhecimento que eu fui percebendo que, cara, não é bem assim que funciona. Cada perfil ele tem ali os seus pontos de melhoria, né? Ser comunicador demais não é benéfico, ser analista demais não é benéfico. Os perfis eles justamente são quatro ali para se complementar, né? Então, eu acredito que foi nessa segunda sessão de devolutiva. Eu já não era estagiário mais, eu já estava ali numa transição de designer para designer pleno, né? Mas foi nessa segunda sessão de devolutiva que meio que o mundo ele se abriu, sabe? O entendimento dos perfis, eles fizeram mais sentido ainda e eu vi ainda mais valor neles, não só por conta de perceber a evolução, igual eu falei, né, preto no branco ali no papel, mas a sensação de enxergar um mundo diferente também, né? O conhecimento adquirido na teoria e na prática fez as coisas mudarem muito no perfil profissional e no perfil pessoal. E aí foi logo na terceira devolutiva que aí eu já tive um perfil muito mais próximo com o cargo que eu tenho hoje, que é o de diretor de arte. Eu olho para trás e penso da seguinte forma: é uma ferramenta muito poderosa, tá? Essa plataforma que a Kátia associa às sessões de devolutiva,
é algo muito poderoso, é algo que tem assim uma capacidade de mostrar para a gente aquilo que precisa ser feito e de uma forma que não é tão fácil da gente sozinho de conseguir. Né? Não é você chegando ali no espelho da sua casa, tendo uma conversa com você mesmo, que você vai entender tudo que você tem que fazer. É claro que de forma alguma a sessão de devolutiva tem a proposta de né, mostrar para você tudo que você tem que fazer, mas ela te dá esse norte, ela te dá as dicas do que você tem que fazer, ela promoveu o autoconhecimento. Cara, isso tem um valor absurdo. Isso tem um valor absurdo. Viver isso na pele, né? Olhar para trás, ver o Gabriel como estagiário, ver o Gabriel como designer pleno e hoje como diretor de arte, e você entender as construções sociais que você vinha tendo lá no passado, com as construções sociais que você tem hoje, cara, eu acho que evoca na gente uma maturidade muito grande, ela é muito notória e eu acho que eu falei diversas vezes aqui que traz uma satisfação imensa, porque é uma evolução que ela vem de uma forma acelerada, então você fica feliz, né, de estar conseguindo conquistar esses objetivos de forma rápida. É uma evolução que ela também traz conhecimento pessoal, então você se sente mais confiante, você se sente mais líder, né, principalmente eu que almejei esse cargo de diretor, que a liderança era algo que não poderia de forma alguma faltar. Mas eu falo de liderança não só para quem almeja um cargo de direção, um cargo de gerência. Falo de liderança até no que diz respeito a liderar a sua própria vida, né? Que nem eu falei aqui brevemente, eu levei muita coisa para casa, né? Eu não deixei esses conhecimentos só no âmbito profissional, eu levei para o pessoal também. E você vê que essas mudanças elas são nítidas nas relações que você tem com os familiares e com os amigos, né? Então, assim, eu vejo muitos benefícios e aí hoje eu comecei a recomendar, né, para meus amigos, meus familiares, quando eu vejo essa abertura, claro, né? Quando a pessoa fala que ela está um pouco satisfeita, quer dar uma mudada, e aí eu já falo, não, faz a devolutiva com a Kátia, porque você vai ver que o trem funciona, você vai se entender de outra forma. Porque é assim que eu vi, é assim que eu senti, é assim que tem funcionado. As 3 sessões que fizemos, todas elas trouxeram resultados positivos. Então eu não consigo deixar de recomendar para aquelas pessoas que estão próximas de mim, porque é isso que eu quero para elas também, né? Eu quero que elas tenham essa possibilidade de evolução assim como eu tive. Eu quero que elas carreguem esse benefício assim como eu carrego, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal. É um trabalho que, do lado da Kátia, eu tenho certeza que enobrece, né? Ela levar essa positividade tão grande para as pessoas. E do lado de cá, né, da gente que participa, a gente fica muito feliz, né, de estar alcançando esses objetivos e estar entendendo cada vez mais como a gente funciona. Agora, falando um pouco de projeção, né, o futuro eu olho com muita positividade, né? Eu acho que não para aí na direção de arte, né? Tem mais coisas para se fazer, tem mais coisas para crescer, para evoluir, para entender. E que nem eu falei, como eu levo para casa também para o perfil pessoal, principalmente no perfil pessoal, tem muita coisa aí para evoluir, para crescer, entender, amadurecer. Eu acho que a palavra-chave aí é esse amadurecimento, né? Então, para o futuro eu vejo que ainda tem muita coisa para fazer, esse amadurecimento para vir. Então, assim, em resumo, eu tenho que agradecer, eu tenho muito a agradecer, porque me deram um caminho, me deram um entendimento pessoal, me deram um entendimento profissional, né? Tenho muito que agradecer a Kátia e a essas sessões de devolutiva que ela tem feito aqui, internamente, na Festway. E para todo mundo que está assistindo isso aqui e ainda não se sentiu, no mínimo, intrigado
de querer participar, de querer fazer alguma coisa desse tipo, cara, eu recomendo muito. Eu recomendo muito. Que nem eu falei, eu recomendo para a galera que eu conheço, meus amigos, para os familiares, porque tem muito potencial, tá? De fazer você sair de onde você está hoje e alcançar o objetivo que você está ali, que você acha que está longe, mas na verdade ele está muito mais perto do que você imagina. Você só precisa de entender melhor você e o caminho que você vai trilhar. Parece difícil, mas não é, tá? Então, acho que é isso, tá? Minha recomendação fica aí, todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado, Kátia.